de escudo, através da adoração, né? Enquanto um proclama, o outro adora. Isso é bíblico, né? O profeta Eliseu, quando ele foi profetizar, ele falou: me chama do Espírito, porque quando ele vai adorar, eu vou proclamar a evolução. Moisés, quando subiu no monte para orar, enquanto Josué guerreava lá embaixo, Moisés orando, quando Moisés cansou, veio dois intercessores, segurou no braço dele. Então Moisés adorava, os intercessores seguravam, aí intercedendo, e Josué proclamava lá embaixo na guerra. Amém? Para quem não me conhece ainda, sou Robson, faço parte da igreja ABC, né, pastor, ou apóstolo. Ele disse: se quiser, é que é o pastor Edilson, é o apóstolo. Ele falou: não, já teve o pastor Edilson, agora ele continua a apóstolo. Né? Faço parte da igreja ABC, né? Ainda queria que fosse legal, mas ainda tem legal, né? Se fosse pelo pastor Vanduí, nós estávamos 24 horas nessa rua em cima e embaixo, pregando o evangelho junto. Sou o Robson da Valéria, mulher mais linda da terceira, pai do João Lucas, pai do Samuel, tá? Me desculpa aos outros aí, mas vocês não chegam perto da beleza dela, tá bom? Sou baiano, nasci em Jesus Arara, 24 anos de evangelho, você tem cara de novo, 24 anos de evangelho, quase a idade dessa igreja, ex-embaixador do rei, você é o povo mais da minha. Chegou ao monte de Deus, ao Horebe, apareceu-lhe um anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça tinha fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, o chamou. Vamos lá. Pai, quero pedir ao Senhor que não seja eu aqui falando, como eu sempre peço ao Senhor na nossa intimidade, que a tua unção venha sobre a minha vida, porque se a tua unção venha sobre a minha vida, o Senhor vai falar através de mim. Mas eu prefiro ainda que a tua glória tome esse ambiente, porque se tua glória tome esse ambiente, é o Senhor agindo através do Senhor mesmo, sem precisar de mim. Mas usa a minha boca nessa noite, que os meus irmãos possam entender, ó Pai, aquilo que o Senhor quer falar. Eu não estou aqui, Deus, para agradar ninguém, mas também não estou aqui para ofender ninguém, Pai. Porque eu só quero que o teu reino venha, que a tua vontade seja estabelecida e seja feita. Mesmo que doe nós mesmos, porque o Senhor sabe que tudo que eu ministro, que tudo que eu falo, eu peço ao Senhor que comece primeiro em mim. O Senhor primeiro fala comigo, o Senhor primeiro ministra em mim, porque eu não posso falar daquilo que eu não vivo e daquilo que eu não sou. Então tome tuas mãos nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Vamos agachar a atenção em um elemento aqui, muito despercebido, nessa partezinha aqui. Ela tinha toda aquela geografia, sarça, né? Por toda aquela parte que Moisés estava, tinha sarça, né? Talvez todo tamanho, cresce muito, é um arbusto, não chega ao tamanho de uma árvore perfeita, que vai para sombra, né? Reduzida, é diferente das demais semanas, sem beleza nenhuma atrativa. Conhecia um fruto legal para Moisés comer água aqui, essa é fome, né? Um matozinho, talvez você visse no fundo da sua casa, você iria arrancar, né? Porque é isso que a gente faz. Quando a gente não mate, né? Esse matinho aqui não é atrapalhando, né? Você quer ir lá arrancar, por quê? Porque não está te fornecendo nada de bom. Se você vem para calçar comigo e começa a nascer mar, você fala: matinho, vou te tirar daí, você vai estar na minha calçada. Você vai lá e arranca. E assim é aquela sarça.
valor nenhum, sem nada. Também falei assim, talvez Moisés andou por aquela sarça e desejou uma sombra. Imagina só o que ele devia fazer ali, ou não deve fazer. Talvez Moisés andou por aquela sarça e desejou um fruto. Talvez Moisés andou por aquela sarça e desejou só uma sombrinha para ele ficar embaixo para descansar enquanto o rebanho ali gostava. Mas a sarça não tinha nada para oferecer a Moisés. Eu quero comparar a sarça com os crentes, os cristãos, em duas etapas. E hoje em dia, é normal você ver cristão em cada parte do mundo. Em cada lugar aqui no Brasil, você vai no mercado, tem um crente, você vai na farmácia, tem um crente, é um cristão, você vai, se for no shopping, tem vários cristãos, né? Você vai no cemitério, tem cristão, mas no canto que você for, na escola, na faculdade, tem cristão. Então é normal hoje em dia ter cristão, né? É moda. Sabe o que é isso? Isso eu gosto. Agora é normal, né? O cara bebia, os artistas bebiam, acabava com tudo, se converteu hoje, amanhã já está gravando um CD gospel, porque é status hoje. Lembro eu ainda da minha época que quando eu falava na sala de aula que eu era cristão, eu era um tipo de chapéu. Aí a coisa do choro. E segurava o choro. E os meus colegas não eram de mim, porque eu era cristão. Eu ia para casa muitas vezes e falava, deixa de ser mais, porque eu queria ser igual a todo mundo. Mas o problema não é ter várias cristãos. O problema não é ter cristão no mercado. O problema não é ter cristão na faculdade. O problema não é ter cristão na escola. O problema não é ter cristão no cemitério. O problema não é ter cristão no shopping. Que bom que tem. O problema não é ter cristão em todos os lugares. O problema é o que esses cristãos estão fazendo. Como que estão se comportando? Que tipo de atrativo eles têm sido? Porque as pessoas quando olham para mim, eu falo assim, o que você é? Sou macumbeiro. Beleza. Você, espírito. Você, sou chuteiro. Você, chusteiro. Esse faz isso. Tu, ateu. E tu, cristão? Cristão. Aí ele já fica esperando algo de você. Ele já fica esperando que você forneça algo para ele. Porque você falou que é cristão. Porque você falou que tem Jesus. E como você falou que tem Jesus, é normal as pessoas esperar você dar algo para elas. Talvez não financeiramente, e na maioria das vezes não é financeiramente, mas espiritualmente. Aí a pessoa olha para você, não vê nada de diferente. Você não passa de uma sarça, você não passa de um outro cristão. Você não tem nada de diferente a oferecer. Você não tem vida dentro de você. Não há Espírito queimando dentro de você. Não há Espírito Santo queimando dentro do coração. E toda vez que o Filho de Deus abre a boca e fala assim, eu sou Filho de Deus, gera uma expectativa na humanidade, gera expectativa na criação, porque está lá em Romanos 19. E Romanos 19 fala o quê? Que o mundo está esperando a manifestação dos filhos de Deus. E quando você abre a boca e fala, eu sou filho, ele fala que não se manifesta. E você não se manifesta. Sabe por que você não se manifesta? Porque não tem o Espírito em você. Você é um cristão da boca para fora.
você abre a sua boca e fala que é filho, quando você fala que é filho, aí o mundo fala, então se manifesta, mostra o que você tem. O mundo não está esperando exibicionista de crentes. O mundo não está esperando grandes sedutores, grandes tecladistas, grandes bateristas, grandes dançarinos. Não. O mundo está esperando filhos que se manifestem, que não seja simplesmente mais um cristãozinho no meio do mundo. Talvez você está aqui, lá vem um cristãozinho, simplesmente um cristãozinho. Aí talvez você fale acreditando assim: a gente às vezes conseguiu agradar todo mundo, não estou nem aí quem pensa de mim. Realmente eu não vou concordar com você. Jesus não agradou todo mundo, foi por isso que ele fez uma coisa. Mas há uma diferença entre você agradar todo mundo e todo mundo reconhecer a autoridade de Jesus em você. Porque Jesus realmente não agradou todo mundo, mas até os fariseus reconheceram que ele tinha autoridade, reconheceram o poder do Espírito Santo nele. Você não precisa agradar todo mundo, eu não preciso agradar todo mundo. Já diz um grande pensador, que perguntaram para ele: você sabe qual é o segredo do sucesso? Ele falou: não, não sei não, mas o fracasso que você qual é tentar agradar todo mundo. Você pode não agradar todo mundo, mas todo mundo tem que reconhecer a autoridade de Jesus em você. Todo mundo tem que reconhecer a autoridade de Jesus em você. Porque a sua vida, sabe, Jesus, quando ele não falava, ele fazia, ele demonstrava. Jesus é poder, Jesus era poder. Jesus muitas vezes veio através do seu modelo, da sua ação. Aí você fala que é cristão, mas a sua vida não condiz com o que você fala. Aí o mundo fica frustrado, fica pé da vida, com toda a razão, porque você está dizendo que é filho de Deus, mas a sua vida não condiz com o que você diz, com o que você professa. Aí você abre a boca e fala: eu sou filho de Deus. Que filho é esse? Que não faz a vontade do Pai. Que filho é esse que não tem um espírito que manda dentro de si? Uma coisa é você reconhecer Deus como Pai, outra coisa é Deus reconhecer você como filho. Eu posso chegar lá no Obama, pelo fato de ser crente, ele fala assim: papai. Aí o papai fala comigo assim: o Chico, não sou teu pai. Não sou teu pai. Não, mas não é, mas ela tem uma tem um cabelo bom igual, quase nem um poste, né? A única diferença é que você vai falar assim para ele, você fala inglês. Aí vai falar assim: não te conheço como filho. Aí vai fazer essa aqui, vamos fazer o DNA. Quando ele faz o DNA, realmente você vai ver filho. Você pode dizer que é filho de Deus, mas a palavra de Deus fala o seguinte: quando você aceita Jesus e é batizado, você morre e vive de novo. Você sabe o que quer dizer isso? O Espírito Santo me ensinou muito bem. Você morre, quando você morre, morreu. Você nasce de novo, você nasce do DNA de Deus. Não tem como Deus não pode falar que você não é filho dele, porque nós somos fora do DNA dele. Aleluias. Por que ele fala? Muitos são chamados, outros são escolhidos. Por quê? Porque muitos foram chamados, mas poucos deixaram Deus colocar o DNA dele em si. E simplesmente só são mais um cristãozinho. E o pior de tudo, um cristão comum não é reconhecido nas regiões celestiais. Lembra daqueles dois declarados de Maria? Eu te expulso! Em nome de pau! Eu te expulso! Não estou dando de pau! Mas foi assim, cara, deixa eu te falar uma coisa. Algo aqui está na lista dos mais procurados do diabo. E está na lista pessoal de Satanás. Agora aqui não está na lista nem do tempo dos mais
chegou aqui, não vai correr atrás, você está quieto. Toma, tá para morrer. Você pode enganar a si mesmo, eu posso enganar a mim mesmo, mas nós não vamos enganar a Deus, nós não vamos enganar o diabo, porque o diabo, quando ele vê o Filho de Deus, ele sai da casa, ele corre, porque ele sabe que o Espírito Santo está dentro desse mar e ele não quer essa. Tem um ditado no quartel que eu aprendi, na época que eu servi para alguma coisa nessa vida. As Forças Armadas Brasileiras. Estou preparado para enfrentar uma guerra. Ficar 15 dias com fome, só na água. 5 dias sem água. Eita, Jesus. Só não sei nada. Então me joga no mar, não vai ser não. Você correu soldado. E dizia assim: ó, as palavras da pastor Deus convencem, mas o exemplo, pastor Deus, arrasta. Cara, todo mundo está esperando as suas palavras, todo mundo está esperando você ser modelo. Ninguém está preocupado com o que você vai dizer, o Espírito Santo que vem dentro de você, e ele vai falar. Glória a Deus. Você como modelo. É por isso que eu oro pelo avivamento de caráter. Porque quantos crentes mau caráter falam aquilo que não vivem? Meu pai falava de um lado do inferno. Meu filho, sim, pai, faça o que eu falo, não faça o que eu digo. Ou faça o que eu falo, não faça o que eu digo. Deu branco, pai. Faz o que eu faço. Faz o que eu faço e não o que eu digo. Não, ao contrário. Fala o que eu não. Faça o que eu falo, não faça o que eu faço. É isso aí. Que exemplo é esse? Que exemplo de paternidade é esse? Que exemplo de cristão é esse? Que eu vou virar para o meu filho de 10 anos e falar: você tem que fazer o que eu te falo. Você não tem que fazer o que eu faço. O que eu te falo é certo, agora o que eu faço é errado. Que isso, gente? Que coisa do inferno é essa? O que nós temos deixado para a próxima geração? Essa geração que está vindo aí, ó, né? Do Emanuel, do Samuel, do Gabriel, dos outros adolescentes que estão vindo. Que tipo de evangelho que nós temos deixado? Que exemplo que eles têm nos olhado? Que bom tipo de poder que eles têm nos visto? Só são mais os líderes comuns, só são mais os pastores comuns, são mais um apóstolo comum, são mais um profeta comum, um evangelista comum, um mestre comum. Tem muita coisa oferecida para a gente além de palavras. Enquanto nós não fizermos o que está em Romanos 12:2, que fala para quê? Para a gente não nos conformarmos, mas nos transformarmos pela renovação do conhecimento, que é o verbo vivo. E que é o verbo vivo? Jesus. Enquanto nós, como cristãos, vivemos normalmente, a nossa igreja continuará igual ou pior do que está. Crente normal não atrai ninguém. Crente bíblica não muda nada, não muda ninguém. Em Romanos 6, abra rapidamente para de vocês, Romanos 6. Deixa eu marcar a fatinha, quero só fazer isso. Assim. Aí Paulo fala assim: ó, que diremos todos, permaneceremos, que diremos todos? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos, ou porventura ignoraremos todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi sepultado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também temos nós em novidade de vida. Sabe o que acontece? Deixa eu explicar como é isso aqui. Volta e
Você e eu era um pobre, perdido, miserável, desgraçado, a pior raça de pecado. Aí você falou, papai, eu quero Jesus. Aí Jesus falou, mas eu já tinha antes, então vem. Aí os pastores aqui marcam o dia do batismo. Paulo fala assim, você foi batizado. Quando você é batizado significa que você morreu com ele. Você morreu com muito e agora você é uma nova criatura. Agora você tem que viver novidade de vida. O problema dos crentes é que ele quer ser igual aos humanos. Não, você é diferente. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você aceita Jesus e morre e renasce de novo nessa terra, você se torna um ET. Não é tipo assim não. Porque ET, assim, ET significa extraterrestre. Ou seja, algo que não é da terra. Eu vou te falar, eu sou ET. Eu não sou dessa terra. Eu não fui dela. Eu não fui feito para ela. Aí Colossenses 3, 2, 3, então você já morreu para Cristo, mas sabe o quê? Liga seu pensamento no alto. Pense nas coisas de cima. Fique pensando nas coisas de cima, mas não. O crente tem muito tempo pensando, sabe por quê? Na faculdade, sabe por quê? No trabalho. É 24 horas pensando no trabalho, 24 horas pensando na coisa terrena, tá certo? Nós temos que morrer, nós temos que investir, nós temos que ter uma vida boa. Mas você está se preparando para ficar aqui por aí. Porque se Jesus te chama hoje, tu vai levar o carro, mas toda a eleição de 80 pontos errado. Vai? Tu vai levar tua roupa da Inox, da TNG. Gente, tem gente comendo. Tem que vai vir de marca. Tu vai levar a marca também? Vai? Do jeito que foi guardado. Sabe a única coisa que tu vai levar? É as duas mãos. Ah, eu quero ver. Ele vai chegar lá na entrada e falar, ei, tá bom, você quer entrar? Me mostra as mãos. Não tem nada aí, vai direto. Pega o teu povo aqui, tá ali, vai direto. É hora de nós nos ligarmos na vestimenta. O problema dos cristãos é que estão vivendo muito na horizontal. Enquanto você estiver vivendo na horizontal, você vai ser um cristão normal. Olha só o que eu vou fazer. Você tem que viver na vertical e com ele na horizontal. O que eu fiz aqui? Na cruz. Na cruz. O que eu fiz aqui? Você tem que viver aonde não? Na cruz. Na cruz. Porque a cruz é o único lugar que você consegue viver na vertical e na horizontal. É só lá que você consegue viver. Mas de repente algo começou naquela sarça. De repente Moisés veio naquele caminho, passou pelaquela sarça, e a sequência de comum, ele continua na casa dele, fazendo a média do sopro. Aquele pensando fazer a média do sopro. Que pensou dele na média do sopro. Estava fazendo a média do sopro da casa dele. E de repente, diz o versículo 2, vamos ver. Êxodo 3, versículo 2, parte B. Moisés orou, e eis que a sarça ardia com fogo, e a sarça não se consumia. De repente, do nada, a sarça começou a pegar fogo, começou a queimar. Aquilo que era normal deixou de ser normal. Aquilo que era sem significado algum, mas uma plantinha qualquer, deixou de ser uma plantinha qualquer. Aquilo que nunca chamou a atenção de Moisés, agora chama a atenção de Moisés. E olha o que ele vai dizer, lá em Êxodo 3. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Eu fico pensando aqui com a minha mente santificada, porque eu sou minha mente santificada, eu fiquei aqui pensando na minha mente santificada. Se fosse ele, aquele negócio que eu não
fogo, eu fiz pegar fogo. Rapaz, pensa que o cara que correr. Rapaz, tentando me pegar e demorado. Moisés era um cara que ia dar uma de frouxo, mas era um cara provavelmente. Falou, rapaz, que ele botou fogo naquele matinho. Que eu acabei de passar, não tinha fogo, e só tem eu aqui, e só está pegando fogo ali. Né? Que fenômeno é esse? Não, peraí. Vou lá. Despertou a curiosidade de vocês. Cara, um homem curioso é pior do que uma mulher curiosa. Ele quer tudo saber o que está acontecendo. Ele vai atrás, ele quer. E quando ele não descobre, ele não quer. Eu já dizia, minha mãe falava, é curioso, está disposto a tudo para descobrir. Quando ele não descobrir, ele não quer. Mas ele não foi lá. Foi ver o que estava acontecendo aqui antes. Acontecia aqui. Eu não sei o certo que passou na cabeça de Moisés. Mas eu sei que o que antes era igual a tudo se transformou. Não era mais igual. E por que não era mais igual? Porque está aqui, ó, apareceu o anjo do Senhor. E esse anjo aqui é o próprio Senhor. É esse anjo. O próprio Senhor, numa chama de fogo no meio da sacerdade. Aquela raça deixa de ser normal, sabe por quê? Porque ela deixou o Senhor queimar nela. Ela não resistiu, ela falou: Jesus vem e não faça assim. Mas quem sabe falar aqui se manifestou nela. E aí Moisés ficou super curioso. Sabe por que ele ficou super curioso mesmo? Por que ele ficou curioso? Porque ele viu a glória de Deus no meio da sarça. Aquela sarça deixou a glória de Deus queimar nela. Com o resultado daquilo, ela traiu Moisés. Ela chamou a atenção de Moisés. E assim é eu, e assim é você. Quando deixamos o Espírito Santo de Deus queimar dentro de nós. Quando nós deixamos ele queimar bem aqui no meio do nosso coração. Quando a gente pega o nosso ego, quando a gente pega o nosso eu e fala sai fora. Quando nós pegamos a nossa própria vontade e fala sai fora. Limpa a casa e fala para o Espírito Santo. Queima, queima. 90 graus, 1000 graus, 300 graus, os nossos não queima. Mas queima aqui dentro. Eu quero virar uma tocha humana no meu espírito. Queima dentro de mim, Espírito Santo. Queima dentro de mim. Sabe o que vai acontecer? Aquela pessoa no seu trabalho que você fala que é crente, ela aquela pessoa na escola que você fala que é crente, ela aquela pessoa na sua casa que você fala que é crente, ela fala ser crente igual esse aí, eu prefiro gente de frase pesada, triste. Ser crente igual você, prefiro ficar do jeito que eu estou. Se eu entendesse, eu acho que essa é a pessoa que eu vou colocar, mas me ajoelha e começa a chorar, porque o pastor só fala assim, e eu falo, meu Deus, misericórdia, me muda, me transforma, porque uma pessoa falou que não quer ser crente, como eu sou. Então ainda deve ser tão querido, eu não sou cristão. A verdade é essa. Ele ainda não viu Jesus pelo você. Você ainda não fez o que voltamos anos depois falou. Você ainda não se transformou. Você ainda continua igualzinho que você era. Com as mesmas bobices. Com a mesma besteira. Com as mesmas meninices. Você ainda continua na pornografia. Você ainda continua na terra, na prostituição. Nós achamos muitas vezes a pornografia para ligar ao jovem. Gente, quantos pastores, amigos meus, que eu converso com eles, eles falam, cara, eu tive um problema, e de vez em quando bate na minha porta pornografia. Cara, se entra aqui no escritório, larga a mulher na cama, vai se realizar na frente da pornografia, vai servir a demônios, vai ter relação.
Eu fui preso por pornografia. É triste, cara. É doído. Mas Jesus me libertou. Eu não preciso ser todo dia ela bate, não. Ela bate. Estava eu lá no monte, orando, dando uma chamadinha, dando uma queimada. Minha esposa lá no escritório, enquanto eu estava queimando, ela trabalhando. Falei para ela, vamos trocar isso. Eu queimo, eu vou buscar Deus, ela vai trabalhar. Fica bem legal. Eu fazia parte do mundo. Assim que eu consegui instalar o WhatsApp, não podia, porque meu celular é muito moderno. Então o celular desse só eu posso contribuir. Nosso celular aqui, só a NASA tem. E ele não pega o WhatsApp, porque não pode dar vídeos. E eu depois de ligar, eu consegui instalar o WhatsApp no computador. Eu fui lá, não me lembro, assinei todas as minhas amigas, todas as minhas vontades. Aí eu criei um grupo, o Supai. Toca também, músico, toca. Meio crente desviado. Aí chamou lá, ele falou, opa, vou ganhar ele, eu acho que assim não vou ficar. Fui eu que não tinha nada. Não é casa como ela é minha carne, eu sou a carne dela, ela me completa, eu a completo. Mas não tem o seguinte. Ela sabe minha senha do WhatsApp, a senha dela, ela deixa no WhatsApp dela, ela deixa no meu, nos e-mails, tudo, né? O meu dinheiro, não, o dinheiro dela é meu, o meu é meu. Ela está brincando. Não, brincadeira. Tudo dividido lá em casa, tudo, mas não tem segredo. Aí eu falei para ela, feliz a vida. Vida, o seguinte estava aí, o WhatsApp continua, por isso não veio aí. Saiu muito para orar. Perdi de uma amiga, me manda uma foto pornográfica de uma baita de uma loura, vestida e nua. Aí eu falei assim, o que você prefere, com casca ou sem casca? Pô, eu cheguei no monte de uma delícia. Nossa, não sabia de nada. Ela já estava assim, aquela cara de mulher. Eu tô feliz, sabia que tinha isso. Ei, filho, vamos lá no monte de fumaça, Deus falou isso. Está precisando de mais. Está precisando orar mais. Está buscando, porque e a nossa filha de criação estava lá. Eu não fosse, né? Pai, quer saber se tem negócio de casca com casca? O que foi? É ovo? O que vocês estão falando? O que tem com casca sem casca? Que ovo? O que vocês estão falando? Olha seu WhatsApp. Na hora. Falei assim, meu amigo, uma coisa. Lá no curso, a gente tinha falado, quando tu chega lá, tu vai pegar teu WhatsApp e vai ser desse grupo. Porque esse grupo merece. Eu falei assim, senhor, eu sou que manda do meu. O que o senhor está dizendo? Cheguei feliz, né? Aí se deu essa. Agora é isso aqui. Falei, não acredito. Falei, não, já ia sair de lá. Ela paga aquele sábado. Tipo de mulher. Não pode esperar uma oportunidade já. Para ganhar mais dinheiro. E o segundo. Aí ele me perguntou, oxe, por que você tem do grupo? Eu falei, cara, tu me mandou uma pornografia dessa. A minha mulher, ó, tu me perguntar por que você tem do grupo. Eu falei, não, cara, para mim não dá. Eu sou cristão. Nós não podemos deixar as coisas nos contaminar. É nós que temos que contaminar o mundo. Nós não podemos deixar o mundo transformar o nosso caráter. Somos nós que temos que transformar o caráter do mundo. E quando eu e você deixamos o Espírito Santo de Deus queimar, sabe o que vai acontecer? Aquele fulano que no seu serviço não te dava muito crédito, como crente, que a pessoa da sua casa que não te dava muito crédito, como crente, fala, pai, o que foi? Pai, oxi, o que foi o quê? Foi fantasma? Não, o que foi? Oxi, eu não te comprei nova. Não, tu tem uma coisa diferente. Tu veio trabalhar onde tu estava assim, nem apóstolo. Tu veio trabalhar onde tu estava assim, nem foi.
Você está com um sorriso diferente. Alguma coisa aconteceu na noite, aí já coloca o mundão, né? Do lado de da vida, a noite foi boa, né? Aí foi boa, né? Nada foi boa. Por quê? Por que ele falou que nada foi boa? Porque você se dizia cristão, mas ia viver uma vida de coitada, ia viver uma vida britânica. Aí tu vai falar, não, fica em casa normal, fica para a igreja. Tem uma coisa diferente de você, tem um brilho diferente de você. Quando eu aceitei Jesus,